Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 30 de julho de 2025. Estamos dando adeus ao mês 7 de julho. Veja, estamos no segundo semestre. Nos encaminhamos então para agosto, depois de amanhã, e já no mês que vem estamos no mês da primavera. Aí, se Deus quiser, acaba essas enxurradas, essa coisa toda, né? essa situação climática, né? E começa a chegar aí um mês muito bonito da primavera, das flores, né? E da esperança, sobretudo, né? Que o país tem que melhorar, os negócios têm que melhorar, a comunidade tem que ter mais condições de viver, de trazer o seu pão nosso de cada dia, essa coisa toda, né? Espaço de trabalho. E essa situação que se estabeleceu entre o Brasil e os Estados Unidos, vamos ver o desfecho. Eu não acredito em solução legal, melhor. Acho que o Brasil está marcado na paleta como um gado no campo. Acho que Donald Trump não mexe nisso aí. Acredito que não mexa, porque o Brasil provocou demais o Estado americano, especialmente o seu presidente, com grosserias da diplomacia verde-amarela chamada Brasil. Muito bem, vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que ontem na Arena, com público razoável para o tempo, o frio, aquela coisa toda, o Grêmio venceu o Fortaleza, 2 gols de pênalti de Bercy White e 2 gols de pênalti legítimos, claros, e venceu por 2-1. E eu tenho bastante medo, né? O Grêmio jogando e vencendo por 2-1 é um perigo de empatar, é um perigo até de projetar uma derrota. Mas, enfim, faturou os 3 pontos que eram necessários para sair um pouco dessa zona de rodapé, né, que o Grêmio adora, está beliscando e namorando, e então encaminhando aí. Vamos ver o que acontece na próxima partida do Grêmio, que será com o Fluminense no próximo domingo, lá no Rio de Janeiro, contra o Renato Portaluppi, portanto. E hoje o Renato Portaluppi está aqui em Porto Alegre enfrentando o Esporte Clube Internacional, nosso tradicional co-irmão de todos nós gremistas, pela Copa do Brasil. É um cotejo interessante de assistir. O Fluminense não vem bem depois da Copa dos Clubes lá nos Estados Unidos, fez um papel maravilhoso lá, mas o Renato disse que os atletas não tiveram tempo para um descanso, né, atuaram lá com a corda bem esticada, fizeram a melhor campanha de um clube brasileiro lá, e agora aqui no Campeonato Brasileiro não vem se saindo bem o Fluminense, até porque está num desgaste físico, evidentemente. Mas, enfim, né? Quem ganha o que ganha tem que jogar para contemplar o seu contra-cheque. Porque quando é na várzea, meu gente, que eu conheço muito bem lá dos meus tempos de menino de Ipanema, os caras jogavam com um joelho desse tamanho aqui, todos os sábados, domingos. Agora, hoje, o cara tem um dodói, o atleta tem um dodói, é fisioterapia para um mês, para 2 meses. Quer dizer, um pouco de manha, né? Pelo que ganham. Mas muito bem. Silvio Lopes, o que é que me diz? José Silva, o Fluminense não vem bem, naturalmente. Ele teve tu colocasse muito bem no Mundial, ele teve, de certa maneira, uma performance muito melhor de todos os times brasileiros, né? E acabou ali realmente fazendo com que houvesse um esgotamento mental e físico, naturalmente, dos jogadores. Mas esta é uma boa oportunidade do Fluminense se recuperar diante do Internacional. O Internacional é um time médio, né? Tanto, acho que pode hoje igualar o Grêmio Internacional, tanto é que o Inter está com 21 pontos, o Grêmio com 20, então eles estão mais ou menos equiparados do ponto de vista técnico. Mas é uma oportunidade que o meu tricolor do Rio de Janeiro tem, viu, Govinax, para hoje se recuperar em cima do nosso grande rival aqui, o Internacional. Eu normalmente, José Silva, como é muito tarde o jogo, 21h30, eu tenho tantos compromissos de rádio, televisão, jornais durante o dia, que eu chego às 9 horas já estou esgotado. O jogo do Grêmio de ontem eu vi 20 minutos só e não aguentei mais. Então, 9h30, imagina, vai terminar quase meia-noite. Eu que moro ali na frente do Beira-Rio, eu vejo as pessoas, chega meia-noite, aquele frio do cacete, e o cara sair do estádio para ir para casa. Eu acho uma coisa que penaliza muito o torcedor, né? Evidentemente que há interesses financeiros, há televisão, é isso, aquilo, mas de qualquer maneira eu acho que é muito melhor agora, nós temos que pensar também no torcedor. O Rio Grande do Sul, nesse período de inverno, ele tem que ter um tratamento diferente dos outros países, dos outros estados do país. Quer dizer, aqui, um frio desse, pelo amor de Deus, frio de 6, 7 graus para jogar futebol e submeter o torcedor lá, é complicado. Realmente está difícil. Hoje, ir ao estádio com tempo frio,
dependendo depois para voltar, às vezes com filho, né? Que aí esse futebol, num Trenzurb, num ônibus, num Uber, ou sei lá, a pé, dependendo da distância do estádio, no caso da arena, é uma coisa bem complicada, uma coisa bem complicada. Eu quero aproveitar o ensejo aqui e agradecer ao presidente Alberto Guerra, que ontem nos recepcionou, minhas duas filhas, Alessandra e Andréia, meu neto Max, a mim, tribuna de honra, uma diplomacia singular. Ele foi realmente diplomático, né, como é. Eu já fiz muitas críticas ao Alberto Guerra aqui no histórico do programa, mas ele é um cavalheiro, e a sua esposa também. Então, garotada lá, e o meu neto fez fotografias com praticamente todos os atletas, né, todos assinaram a sua camiseta do Grêmio. Foi um momento muito bacana de gremismo, né, que vem lá da Califórnia, né, São José da Califórnia, mas é um gremicinha já de 7 anos, nato, né, que não abria mão de vestir a sua camisa tricolor e conversar e tirar fotos com praticamente todos os atletas que estavam na arena ontem e ali no vestiário na hora da saída. Então, muito obrigado, Alberto Guerra, pela sua diplomacia lá e nos recepcionar de maneira tão calorosa lá na arena do Grêmio Futebol Porto Alegrense e ainda com uma vitória do Grêmio sobre o Fortaleza, né? Por 2-1, que era tão necessário para o Grêmio na tabela do Brasileiro. Muito bem, o Internacional, então, hoje, mais uma vez, para finalizar, o Govinassi, o senhor que entende tudo de internacional, o que me diz a expectativa? Hoje é um jogo interessante, porque hoje, na verdade, é um Grenalzinho, é o Internacional. Exatamente, quer dizer, é o Internacional versus Renato Portaluppi, na verdade. É o jogo de ida, o primeiro jogo contra o Fluminense, na quarta-feira que vem, vai ser lá no Maracanã, e pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo para o Internacional, até porque essa Copa do Brasil, ela bota dinheiro no bolso, ela traz arrecadação. Não, trem pagador. Exatamente. Então eu torço realmente, né, que haja uma excelente competição, mas que o Internacional se saia vitorioso, né? O que está uma situação difícil no Internacional. O Internacional está dependendo basicamente de Alan Patrick, está dependendo ali do meio de campo, que é a conexão, não é? Que faz todo o grande ensaio de jogada do ponto de vista tático, mas não tem finalizador. Tá? Hoje nós vamos ter Carboneiro, vamos ter Borré, mas infelizmente o Internacional não está conseguindo conduzir a bola para dentro do gol. Então, com raríssimas exceções, com jogadas às vezes até meio perdidas, jogadores solo que estão bem posicionados, a bola sobra para eles, consegue fazer gol, mas não é esse o time que a gente quer. A gente quer um time que consiga, de forma tática, fazer as jogadas sejam elas ensaiadas ou mesmo não ensaiadas, mas que sejam bem elaboradas, com a bola bem conduzida, com a posse de bola, e isso não está acontecendo. Eu sinto falta no Internacional, por exemplo, aquele do antigamente, que era os ponteiros cruzando para dentro da área para o jogador, para o centroavante cabecear. Aliás, centroavante que nós não temos, né? Há muito tempo nós não temos um camisa 9. Então é isso, o Internacional hoje está aí, né? Disputando nessa oitava de final da Copa do Brasil, o jogo de ida com o Fluminense. Depois vai ter, então, no domingo, nós vamos ter, pelo Brasileirão, nós vamos ter o jogo contra o São Paulo, e aí é aquela história, né? Nós não temos muito o que almejar no Brasileirão. Ficar ali pela zona intermediária, tá bom. Hoje nós estamos com 21 pontos, junto com o Grêmio praticamente. O Grêmio está com 20 pontos, estamos com 16 partidas, o Grêmio também está com 16 partidas. Então, eu acho que no Brasileirão, a dupla Grenal vai estar ali trocando orelha, né? Ora um pouco à frente do outro, o outro um pouco à frente, e vai levando, né, do jeito que dá, para não cair lá para a zona de rebaixamento. É isso aí, os nossos clubes estão nessa situação. Por quê? Porque nós não temos jogadores talentosos e não temos banco, não temos dinheiro, temos uma dívida bilionária, né? E é o que dá para fazer. Então, infelizmente, nossos clubes aqui do Rio Grande do Sul estão realmente
carentes, né, de mostrar aquele futebol de antigamente. Tudo bem. É isso aí. Não está fácil, né? O Grêmio teve uma sorte de encontrar um empresário panificador É verdade. que resolveu um dos graves problemas da história do Grêmio recente, que é a solução da Arena, né? A Arena foi comprada em meio à corrupção, foi feita, construída em meio à corrupção, no momento que eu era conselheiro lá e tal. Falam da localização, a localização que não tinha outra alternativa era aquela onde está a Arena, lamentavelmente, ou positivamente, com o tempo aquela região vai ficar maravilhosa. Mas, enfim, a Arena é do Grêmio, né? O Marcelo Marques resolveu, um dos maiores produtores, ou o maior produtor de pães, a indústria de panificadora do mundo, que é a Marquespan, ele fez essa doação para o clube e liquidou essa fatura, né, do débito, da dívida que o Grêmio tinha com bancos, etc., enfim, com os credores. Então, a Arena é do Grêmio. E o Grêmio já tem a promessa dele e de mais empresários de porte financeiro, que para 2026, especialmente, vão fazer contratações pontuais para vestirem a camisa de titulares da equipe do Grêmio. Então, o Grêmio projeta para 2026 um grande desempenho, segundo os próceres que estão chegando ali, se habilitando como presidentes, como candidatos à presidência, etc. e tal. Então, eu acho que a coisa está bem encaminhada lá pelo Grêmio, apesar de ter perdido, eu sempre digo e lamento aqui, o octacampeonato. Foi um crime o Grêmio perder o octacampeonato. Nunca mais. Essa chance não tem. Esse título é só do Internacional. Muito bem, vamos adiante falando do Banrisul, que é o grande banco do Sul, aquele que resolve todas as nossas dificuldades financeiras, né? Tanto para prosperar quanto para pagarmos débitos, contas, dívidas. Vamos combinar que ninguém gosta de perder tempo, isso é certo, ok? Muito bem, e melhor ainda, todo mundo adora ganhar tempo, por isso, presta atenção nessa dica que vai facilitar a sua vida na hora de passar em pedágios e estacionamentos. Com a tag Banrisul, com tecnologia Veloy, você passa direto, sem filas e sem estresse. E agora ela não tem mensalidade para quem tem qualquer modalidade dos cartões de crédito Visa ou Mastercard do Banrisul. Você faz a primeira recarga e o valor você paga direto na sua fatura. E o que significa mais? Tempo para pagar e as próximas recargas são automáticas. Para você não se preocupar, peça já a sua tag pelo aplicativo Banrisul. É um negócio fantástico. Melhor que isso, só isto. A emissão da tag custa somente R$20 e você aproveita todos esses benefícios sem se preocupar com mensalidade. É mais praticidade, agilidade e, claro, mais tempo para você usufruir. Não se preocupar com estacionamentos, pedágios, etc. e tal. Filas, tá bom? Olha a mensagem do Banrisul. Não acredito. Não acredito eu que você ainda para em pedágio. Esperar o quê, né? De quem ainda usa isso. Com a tag Banrisul, você passa sem filas, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Peça sua tag pelo app Banrisul. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. E tchauzinho pra você também. Tag Banrisul. Quem tem, passa bem. Ok, vamos adiante, vamos falar do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Aí, quando eu falo em Barranco Barranquinho, 50 anos, mais de meio século, se caminhando para 60 anos, o Barranquinho, comandado pelo empresário Elson Furini. É o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco Barranquinho. Ambientes maravilhosos, ar livre e também climatizados. Telefone do Barranco, 3331-6172, no Barranquinho, 51 30 28 23 10. Tudo isso na Protásio Alves, 1578, diariamente das 11 às 24 horas. Comandante, proprietário, Elson Furini. A primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. É o Barranco, o templo do churrasco no estado do Rio Grande do Sul. A maior sede de churrasco do continente verde e amarelo Brasil é o Barranco. E Olina está aí, essência de vida, Laboratório Vesp Centenário. Então te liga com o Laboratório Vesp Centenário, que produz a família Olina, um auxiliar digestivo indicado em caso de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório Vesp há mais de 100 anos.
uma sede maravilhosa, de acordo com todas as exigências Anvisa, aqui no município de Canoas, ao lado de Porto Alegre. Então, te liga com Olina, essência de vida, família Olina. Muito bem, vamos adiante. Silvio Lopes, temos esse desfecho, estamos aí a 30 de julho, Govinasque, estamos a 30 de julho, amanhã 31 e depois de amanhã, 1º de agosto, quando Donald Trump, presidente americano, determina uma taxa rigorosa, eu diria de 50%, nos produtos que para lá irão. O que deixa o empresariado, o comerciante, o trabalhador, todos em estado de alerta. E o governo, evidentemente. Mas o governo é quem está patrocinando essa dificuldade. O governo não soube se comportar devidamente desde o início da segunda era Trump, né, no governo americano, vem fustigando, vem tomando lados opostos, contrários a inimigos dos americanos, está entendendo? Estão de bem com Hamas, por exemplo. Não dá certo, né? Maduro, não dá certo, né? Putin, não dá certo. Não é a nossa cara. O nosso Brasil nunca foi desse lado. É uma imposição da atual gestão do país. E isso está custando caro. Nós já tivemos uma queda violenta no país, na taxa de empregos especialmente, no volume de negócios, no volume da chegada de valores de investimentos no país, são escassos, e nós estamos aí numa dificuldade incrível. Oxalá se consiga driblar essa situação imposta pelo governo americano. José Silva, eu lá de Uruguaiana sempre ouvi meus pais dizerem o seguinte: guri, não te mete de pato a ganso. Tu sabe que ganso é brabo, né? O ganso vai para cima. Pato é pato e ganso é ganso. Pato é pato e ganso é ganso. Então o Brasil está se mostrando, é um pato que quer se mostrar que é ganso, e não é ganso. Então, na verdade, José Silva, eu queria só... Tem muita gente, eu faço muito comentário de rádio e TV e tal, enfim, colunas, e as pessoas dizem, e a soberania nacional. Eu queria falar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, essa coisa de soberania nacional. O que é a soberania? Do ponto de vista conceitual, a soberania vem do latim, que significa supermitas e potestas, supremo poder. Esse supremo poder, José Silva e Govinatski, ele encerra naturalmente as leis e a ordem de um determinado país, constituído por um povo e se tornando, portanto, uma nação. Mas só que tem uma coisa, José Silva, quando esses países, à medida que nós avançamos na civilização, Govinatski, o que aconteceu? Os países deixaram de ser completamente isolados dentro de si, eles passaram a ter interferências externas, passaram a ter parcerias externas. Eu digo isso porque o Brasil é signatário de vários acordos internacionais, de entidades multilaterais, que quem está e subscreve esses acordos está assinando também que se compromete a ter um comportamento adequado e sintonizado com as leis, com tudo que regra esse relacionamento. Por exemplo, o Brasil é signatário da OEA, da ONU, né, Acordo de Porto Rico, vários acordos, mais de 27 acordos. Então, todos eles estabelecem regras que todos os integrantes desses acordos têm que cumprir. Ora, a soberania acaba quando um país, no caso do Brasil, nesse caso que estamos falando, ele não cumpre aquilo que está determinado nesses acordos. Por exemplo, passa por cima de direitos humanos, para chegar bem no caso presente do Brasil. O STF, através do ministro Alexandre de Moraes, tripudiou direitos humanos como pôde. E isto significa crime contra a humanidade. O Tribunal de Nuremberg, no final da Segunda Guerra Mundial, ele incriminou 24 nazistas que foram condenados, tá? 3 dos quais o Himmler e o Goebbels acabaram se matando para não ser submetidos à corte do Tribunal de Nuremberg. Eu citei esse caso aí para dizer o seguinte, eu sou cristão, mas Jesus Cristo, Deus, para falar em Deus, a pessoa diz, Deus é misericordioso. É misericordioso. Mas, antes de tudo, Deus é justo. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, por justiça, esses camaradas que estão fazendo, que nos levaram ao fundo do poço, que mataram, que procrastinaram pessoas, tiraram as contas, fizeram que as pessoas fossem humilhadas, as pessoas e suas famílias. Muitas crianças morreram.
Esses caras, assim, só para complementar essa primeira parte aí, eles têm que ser punidos. Eu defendo um tribunal de Nuremberg aqui no Brasil, porque eles não podem passar em branco. Eles fizeram o que é um crime contra a humanidade. Então, sobre isso aí, eu acho que nós vamos evoluir e nós vamos ter que punir esses caras. Perfeito. Começar pelo Alexandre de Moraes. Exatamente. Zé Vilmar Govinassi. Pois olha, muito se fala sobre as causas da iniciativa lá do Donald Trump em relação ao Brasil, essas sanções. E então a esquerda brasileira quer dizer que foram a família Bolsonaro, Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo, Fomentou etc., tudo isso aí. que provocou tudo isso aí. Não é assim. Não é assim. E eu vou dizer por quê. No ano passado, em 2024, houve um estudo, tá, de um instituto ligado à Universidade de Gutenberg, na Suécia, e esse estudo fez um levantamento dos países autocráticos e democráticos no mundo. E o que nós temos de resultado desse estudo? Nós temos hoje mais países autocráticos do que democráticos no mundo. E isso está sendo muito bem observado pelo país que ainda é o mais democrático do mundo, que são os Estados Unidos da América. E por isso é que houve, então, essas sanções todas que se avizinham, que já houve, já tem algumas, e virão mais, infelizmente. Agora, por que isso está acontecendo com o Brasil? Puxa vida! Mas quem não vê o presidente da República se aproximando apenas dos países autocráticos? Apenas dos países autocráticos. É da Venezuela, é da Rússia, é da China, ou então com pessoas que também defendem países autocráticos, trazendo lá a presidente a ex-presidente, a esposa do presidente, sei lá, do Peru, com um avião pago por nós, indo visitar presidiária na Argentina, levantando cartazinho, Cristina Libre. Isso não é interferência lá, isso é uma manifestação sem interferência no judiciário, sem ingerência nenhuma. Tá? E outras cositas mais, Hamas, etc., condenando o Estado de Israel, porque o Estado de Israel é fascista. Aliás, tem mais uma agora, se afastou, né, do círculo de apoio a Israel, da questão do Holocausto, se afastou, tirou fora. O Brasil não faz mais parte, né, daquele grupo de países que condenam o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Então, por tudo isso, Donald Trump, que é um democrata, e obviamente, né, em apoio aí chega também a Bolsonaro, que é um democrata, que defende a liberdade e não quer que a geopolítica fique lá, porque esses países autocráticos são do leste, lá do leste europeu, países africanos e tal. E o nosso aqui, a nossa região é para ser salvaguardada. Então, por isso é que vieram essas sanções todas e, infelizmente, virão mais. Nós vamos sofrer com isto. Mas é puramente por causa da proximidade com os países autocráticos, os países de ditadores, os países de fascistas, os países sanguinários, os países que não respeitam os direitos humanos, que aconteceu tudo isso, lamentavelmente. Então, não venham pensar e falar bobagem, dizer que foi Bolsonaro. Bolsonaro é um detalhe na história. A maior causa é não deixar a América ficar com países autocráticos e autoritários. Salvaguardar a democracia verdadeira, né? Porque eles falam muito em democracia, né, José Silva? Mas justamente quando a pessoa fala numa coisa é porque ela está encobrindo algo atrás disso. Então, essa democracia... Quando eles ganharam aquela eleição que nós sabemos o que houve do Bolsonaro, venceu a democracia. A democracia é essa que estão fazendo aí, perseguindo as pessoas, botando na prisão, matando gente. Essa é a democracia. A palavra democracia, eu acho, até, José Silva, Sim. ela vai ter que, a partir deste momento no Brasil, ela vai ter que ser redefinida.
Tá? Nós não podemos mais agora falar em Se democracia, chamar porque de democracia isso aqui, está tudo É, errado. aí não Democracia dá, eu não sei então. mais o que é. então nós estamos provocando uma grande revolução, digamos assim, do ponto de vista vernacular. Né? Essa palavra perdeu completamente o seu sentido. Ela é hoje usada e defendida por autocratas, como disse o Bolsonaro, o Govinatsky, e por autocratas e por tiranos. Né? Então, ditadura hoje não serve. Então, tem que ser um regime de liberdades, liberdades institucionais e liberdades individuais. E tu sabe, né, depois, no próximo momento, eu vou falar sobre essa questão da verdade e da liberdade. Por que que a esquerda nunca fala? Vocês já viram a esquerda falar em liberdade? Eu vou explicar por que que não. Muita foice. Não, mas é para cortar É, grama, é. pasto pro gado. É verdade. Por isso que eles usam a foice. É. Deixa eu contar uma coisa. Por exemplo, olha a postura do presidente americano, Donald Trump, em relação à Argentina, Javier Milei. Vai liberar a secretária lá de Assuntos Externos, né? Vai liberar para o argentino entrar Sem visto. sem visto, É. liberado. Não, reduziram tarifas dele, reduziram para Quer 15%. dizer, esse é um país de direita, absolutamente democrático na concepção da palavra, está de bem com os americanos, com o presidente. Agora, quando o governo quer enfrentar a potência americana, não dá certo. Sem nenhuma razão, não dá certo. Não dá certo. Muito bem, vamos falar agora aqui, sabe de quem? Da Algair Engenharia. O novo empreendimento da Algair Incorporações, que é o Vila Portal, um condomínio exclusivo na Vila Conceição, que é um lingote de ouro em Porto Alegre, né? Você vê todo o Guaíba ali de cima, né? Aquele lingote de ouro, como eu digo, é uma região exemplar ali, né? Uma reserva de Porto Alegre, arborizada, linda, maravilhosa, no coração da Zona Sul. São 18 casas. Assista a mensagem e corra. Se você está procurando uma casa, um ambiente privilegiado, por favor, é ali exatamente na Algair Incorporações, com Vila Portal, 18 casas, condomínio exclusivo, construção de primeira grandeza. Dá uma olhada aí. Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. Muito bem, vamos adiante falando de Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor. Sucos Petri, o mais vendido, portanto, o mais consumido. Saúde pura, minha gente. Olha aqui, é suco de laranja, suco de uva, é água de coco, tudo naturalíssimo, né? Não tem adição de água, açúcares, conservantes. É o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, o ano inteiro pede melhor. Sucos Petri. E água de coco na hora da hidratação, né? Na hora da hidratação, depois de uma atividade física, ela é indispensável para a reposição, né? Do melhor líquido no seu organismo, a água de coco Petri. Então, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, está conosco aqui há 32 anos, todos os nossos comentaristas, nossos convidados, degustando Sucos Petri, saúde pura. Muito bem, vamos ver aí agora que tema nós lançamos e daqui a pouco estará conosco aqui o Max Brumana, né? Porque o Max Brumana chegou da Califórnia e veio fazer uma visita ao vovô aqui nos estúdios da RS Play. Daqui a pouco ele vai mandar um abraço para a Mana, papai, né? Vai Acho estourar até pro a cachorrinho. audiência, vai estourar a vai audiência. estourar a audiência lá na Califórnia, São José da Califórnia. É um guri bonito. Foi assistir o jogo do Grêmio ontem, ele vai te contar depois. Mas todo guri é bonito o que quer. É gremista. Gremista, Então não adianta. Ai. É verdade. Não, mas ele é brilhante. Então tá, vem cá um pouquinho, vem cá, moça. O moço está lá no Moça carro, do né? carro. Vem cá, meu amigo Max. Olha só que maravilha. Olha só, guri. Aí, dá um beijo no fogo aqui. Dá um beijo. Olha Me aí, conta aqui, tá bom. gostando de Porto Alegre? Não, Aqui eles tô vinham gostando. Tá gostando? Que ele tá sem o microfonezinho, mas eu acho que dá para ouvir, né? Tá. Fala perto do... Fala Do aberto voo. o vovô. Bom, então tá gostando de Porto Alegre, tem passeado, né, bastante. Foi ao jogo do Grêmio ontem. E vencemos lá por 2-1, em Fortaleza, né? Tu vibraste com a camisa do Grêmio, todos os jogadores assinaram na tua camisa, né? Autografaram a camisa, que espetáculo. E tiraste fotos com todos eles. Uhum.
Que espetáculo. E já mandou as fotos para o papai? É? Para o Rodrigo? Manda um abraço para ele, mesmo, dá uma abanada para o papai e para a Bela. Vão te assistir lá, estão assistindo lá. Quem mais tu quer mandar? E como é o nome do teu cachorrinho lá? O nome dele é Baxter. Baxter. É bonitinho, ele é parecido com o Mozart, né? Branquinho, né? É. Muito bem. E tu tá na escola? É? E qual é a série que tu estás? Segunda série. Segunda série, que beleza, muito bem. E tu gosta de estudar bastante? É. Adora? É aplicado na escola, né? Sim. Faz os temas, tudo direitinho, coisa mais querida. E a mamãe, a mamãe Alessandra, cuida bem de ti, gosta de ti, anda sempre contigo para cima e para baixo, tá lá a mamãe, ó. Olha lá, mamãe. Manda um beijo para a mamãe que está nos assistindo ali, ó. Tá vendo só? É um guri descontraído, sabe tudo. Então tá, meu querido. Então tá, toda vez que tu vieres a Porto Alegre, vem aqui na TV para a gente conversar, mandar um abraço lá para os Estados Unidos, Donald Trump. Alô, Donald Trump, manda um abraço para ele. Alô, Trump. Então tá. Pode ficar mais um pouquinho aqui do meu lado. Pode ficar mais um pouquinho do meu Mas lado. eu quero que ele diga uma frase em português para ver se ele tem ou não tem sotaque, né? Eu estou curioso, porque até agora ele falou meio monossilabicamente. Mas eu vi uma frase dele rapidinho e eu vi que ele fala fluentemente português. Fala. Vamos lá. Estados Unidos da América, meu abraço aqui no Brasil, Porto Alegre. Manda. Alô, Estados Unidos da América. Viva Porto Alegre. Estou aqui, assisti o jogo do Grêmio. O Grêmio estive na arena ontem. Viva o Grêmio. Viva o Grêmio. Ontem ele fazia Grêmio. Então tá, meu irmão. Coisa muito querida, tá? Um beijo do Rubão. Cara. Muito bem. Mas tem posto de galã, né, Silvio? Tem, não. Ele vai não dar um sabe, trabalho. ele acha que Vai dar um trabalho. Ele acha que vai ficar em Los Angeles, né? Ali em Hollywood, aquela região ali, é uma que ele gosta muito. Ele também gosta da área do campo também, né? Ele tem essa tendência também. Um fazendeiro, uma coisa assim, ele gosta bastante. E aí, Silvio Lopes? Pois é, José Silva, eu quero falar um pouquinho aí sobre... nós entramos aí numa situação realmente inusitada no Brasil, né? Acho que nunca na história do Brasil, nação, né? Que ainda é muito recente, nós nunca tivemos uma crise institucional do tamanho que nós estamos tendo. Quando eu falo em crise institucional do tamanho que nós estamos tendo, eu me refiro ao seguinte, veja bem, Congresso Nacional. Qual é a avaliação hoje que as pessoas fazem do Congresso Nacional? OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que era antes uma entidade... Aqui temos um advogado, o Vilmar, eu não sou advogado, sou advogado frustrado, sempre queria, mas não deu para fazer. Ordem dos Advogados do Brasil sempre era respeitada, uma entidade que representava não só os advogados, mas o direito, que é a ferramenta fundamental dos advogados. Congresso Nacional, Ministério Público e outras instituições. Veja bem, Supremo Tribunal Federal. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu trabalhei um tempo em Brasília, José Silva, e fui visitar a Suprema Corte, nós fazíamos fila para cumprimentar um ministro da Suprema Corte. Tinha gente, fazia fila na Suprema Corte lá para visitar e para cumprimentar e reverenciar os ministros da Suprema Corte. Eu conto isso, José Silva, porque, na verdade, esse camarada que hoje foi punido pela lei Magnitsky, e vai vir coisa muito pior ainda para ele, para a família dele, para os amigos dele, e tem que vir, nós não temos que ter pena desses idiotas, porque o que eles fizeram contra o Brasil, contra essa crise humanitária que nós estamos passando, eles merecem ser punidos. Então, esse camarada, ele desconstruiu a Suprema Corte. A Suprema Corte hoje, ela não tem a mínima respeitabilidade da população. E eu dizendo isso, eu encerro dizendo também o seguinte, é uma pena, né, que o Brasil está passando por isso aí, porque nós destruímos a respeitabilidade institucional do Brasil. É o Congresso Nacional que não presta para nada, a OAB que não presta para nada, Suprema Corte que não presta para nada, Assembleia, Ministério Público que não presta para nada, apenas para defender interesses ideológicos. Isso que mais a gente fica pé da vida, porque essas entidades, elas constituem a estrutura básica de uma Suprema Nação que se respeite. E hoje nós estamos completamente destruídos. Nós vamos ter que recomeçar isso, José Silva, para resgatar a dignidade das instituições nacionais, e isso vai durar, talvez, não só uma, mas algumas gerações. Perfeito. Vamos falar do Zafre. O Grupo Zafre, 90 anos, comemora em 2025. É um grupo padrão, que eu digo, é modelo mundial
no segmento supermercadista, né? Todos que visitam outros supermercados, por onde andam, em viagens, etc. e tal, fazem uma comparação sempre com o Zafari, e o Zafari salta na positividade, porque realmente é um supermercado estratégico, de um mix de produtos impecável, produtos compatíveis, tudo de bom. Supermercado Zafari, Grupo Zafari, 90 anos, economizar é comprar bem. Veja a mensagem. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Fala. José Vilmar Govinassi, temos notícias do país, governo do estado, município, o que é que temos aí? Olha, a gente não pode deixar de falar da questão vou dizer assim, dessa anomalia que a gente está vivendo junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o processo que diz respeito à parte do golpe de Estado, do golpismo, que a gente já nem sabe mais qual é o termo a ser usado, porque se criou em cima disto toda uma história, toda uma retórica que não está conseguindo parar de pé. Começou com a história da delação do coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens lá do governo Bolsonaro, e houve uma série de controvérsias. A cada nova manifestação havia novidades que não batiam com as anteriores, e por isso começou a se desmontar o castelo. Acontece que tem um advogado que me chama muito a atenção, nunca tinha ouvido falar nele, é um advogado da área penal, Jeffrey Schichini, do Paraná, de Curitiba. Excelente advogado. Excelente advogado. E esse rapaz, é um jovem, na verdade, esse rapaz está conseguindo destruir todo o enredo por falta de materialização de provas. E eu, como claro advogado, eu tenho acompanhado principalmente aquelas audiências no Supremo Tribunal Federal, onde ele tem uma sagacidade enorme, ele decora aquele processo. Aliás, aquele processo, que é uma coisa interessante, porque ele levantou, Silvio Lopes, José Silvas e telespectadores, que o processo tem 70 e tantos terabytes de memória de computador. E aí ele traduziu isso em páginas, pelo número de palavras por cada página, e deu 1 bilhão de páginas. E aí ele fez um cálculo, ele é advogado, não é matemático, mas fez cálculo. Ele fez um cálculo que, se lesse uma página por segundo, demoraria 20 anos para ler todo o processo. Jamais houve um processo do tamanho desse porte, dessa natureza. Mas o que mais espanta nesse processo são as perguntas que ele faz. Porque ele faz perguntas pontuais, com datas, com momentos, com evidências, com, enfim, assinalações ali bem objetivas, e aquilo ele consegue desmontar todo o enredo. A última que ele fez, que me chamou muito a atenção, foi para o coronel Mauro Cid, quando ele perguntou uma data, se estava lá fulano de tal naquela data. Aí ele disse que não. Aí ele disse, bom, mas aqui no processo está homologado que o cidadão estava nessa data lá. Então, qual é a data que vale? Aí o Alexandre de Moraes disse, não tem mais que perguntar, mas caçou a palavra dele. Não pergunta mais nada. Outra também que ele fez foi a questão das câmeras, das imagens. Sim. E aí ele perguntou, né, das imagens. E o nosso ministro maior, né,
nosso ministro Alexandre de Moraes perguntou quais mais. Ele disse, bom, quero saber das 194 que não foram expostas ou só das 2 câmeras que foram expostas. Ah, mas tinha sido... É o que diz. Aí não tem... Caçou a palavra. Deixou ele, inclusive, cortou o microfone. Quer dizer, então o negócio está tão assim, fora de controle, que esse processo ele tem que ser anulado totalmente. Na verdade, não existe. Porque ele foi construído... Peço desculpa pela minha afonia e acesso de tosse. Ele foi construído em cima da narrativa de 1 minuta. 1 minuta que o próprio coronel Mauro Cid disse que a que foi apresentada numa determinada reunião e que estava homologado no processo não é a minuta que ele tinha no celular, ou seja, documento que não tem valor nenhum. Ela foi construída. Tá? Foi construída. E pior do que isso, né? Também houve outras, tipo prova, mas não é prova, porque não está no processo, não está nos autos, não é prova. Supostas provas. Que foram novidades trazidas, assim, no momento. E não pode ser. Então, na verdade, eu me espanto muito com isso, porque quando a gente fala em Estado Democrático de Direito, a gente tem que decompor a palavra. O Estado é o conjunto político-administrativo. O Estado não é governo. O Estado, na verdade, ele está pautado em cima do Executivo, mas não pelo partido político ou pelo presidente de ocasião. Ele é o Estado que tem que ser cristalizado como um conjunto político-administrativo. O Executivo. Democrático é o Legislativo. De direito é o Judiciário. Então, quando tu fala em Estado Democrático de Direito, nós estamos falando dos 3 poderes. E, lamentavelmente, Silvio Lopes tem razão. Todos eles estão desmoralizados. Completo. Essa é a maior tragédia que nós estamos vivendo, né? Porque, veja bem uma coisa, como eu disse, a gente fazia fila lá no Brasil para cumprimentar o ministro. Eu me lembro que eu cumprimentei, entre eles o Paulo Brossard de Souza Pinto, né? Que era do MDB, era adversário político, mas eles mantinham uma estatura de respeito, de reverência e tal. E eles simbolizavam a autoridade, que não tem nada a ver com autoritarismo, como está acontecendo hoje. E é uma pena é porque, tu vê uma coisa, as instituições, elas fazem parte do estamento, digamos assim, de instrumentalização da democracia. E como é que tu vai estabelecer uma democracia e consolidar ela tendo entidades viciadas? Entidades que já não representam mais porque elas deixaram de cumprir a sua função constitucional. E aí é complicado mesmo. É verdade, porque no momento que tu tem esse conjunto da sociedade, pelos seus órgãos representativos, que caem em descrédito dos seus representados, da população, tudo mais passa a não ter valor, passa a ter não só descrédito, como desrespeito, que é mais grave ainda, né? Do que o descrédito é o desrespeito. Que aí nós passamos no seguinte, aí tu vai passar a depender de homens e não das instituições. Que os homens têm que se submeterem às instituições. Elas foram criadas, isso aí, Montesquieu já fala muito sobre isso, né, da Constituição dos 3 poderes, e que quem mantém a ordem, a lei e a ordem, ele dizia, exatamente essa instituição, esse instrumental de instituições que dão um escopo democrático para um país. Ora, quando tu está desmoralizando essas instituições, tu passa o quê? Passa a função da instituição a ser exercida por homens. Homens que nós sabemos, esse tipo Alexandre de Moraes, que não tem o mínimo recato, não tem o mínimo... Eu já nem para não dizer coisa bobagem aqui, ele não tem a mínima condição moral e ética de estar exercendo o que está fazendo, até porque ele está fazendo isso. Ele nem tem preparo, ele não tem a qualificação para desenvolver o que ele faz. Ele nunca fez um concurso para magistrado, ele foi pulando de galho em galho, subindo, foi secretário de Segurança em São Paulo, parece que foi promotor público. A única coisa, eu acho que ele fez, talvez, concurso para promotor público. Mas o resto ele foi pendurando-se em galhos e amparos políticos. É um baita aproveitador, né? Ele foi um baita aproveitador. Esse prêmio nós temos que agradecer a Michel Temer. É verdade. Esse que nos entregou essa rapadura, rabos de foguete. Agora, o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal, que eu sempre fui muito crítico em relação ao Senado Federal. Eu quero saber, e não é de agora, inclusive, eu vou dizer mais aqui, né?
um ex-governador aqui do Rio Grande do Sul, também falou a mesma coisa. Para que serve o Senado Federal? Se não serve nem para saber sabatinar um ministro, para ver se ele pode ou não pode ser ministro do Tribunal Federal, e também não serve para impedir. Então, para que serve o Senado Federal? Esse negócio de sabatinar, para mim, nunca me enganaram. Isso aí foi para sancionar o nome do cara. Nunca sabatinar. Tu viu alguém ser derrotado, alguém que rodou nessa sabatina? Ninguém. Eu não tenho nenhuma informação de que alguém não conseguiu ser aprovado na sabatina do Senado, se Congresso, seja o que for. Quer dizer, então são essas coisas, essas construções, nessas narrativas, é que fazem com que a gente perca o crédito nas instituições, né? Porque as instituições tinham que ser respeitadas, mas elas não o são por aqueles, por exemplo, hoje a Suprema Corte, talvez seja a Suprema Corte mais desrespeitada hoje do mundo. Não existe uma outra Suprema Corte de um país democrático, pelo menos ainda somos um pouco democráticos, do que uma Suprema Corte brasileira, que está completamente no lixo. Ela não serve para nada mais, é terra arrasada, né? Então esse é o grande problema. As instituições são fundamentais, mas elas cumprindo a sua função constitucional, que não está acontecendo no Brasil. É uma pena, nós estávamos vendo no Brasil assim, um momento importante hoje com o Trump nos Estados Unidos, ver o que ele está fazendo com a Argentina, né? Tá uma parceria que vai colocar a Argentina num patamar muito maior do que o Brasil. O crescimento da Argentina esse ano vai ser mais do que o dobro do Brasil, só por essa questão do Trump. Então, nós estamos realmente, né, no fim do mundo, porque o governo esses dá caras tiro no pé, bancando grande coisa que não é, e o prejuízo Pato a ganso, né? vem para o povo, né? Quem vai pagar sempre a conta Sempre é o povo. somos nós, passar por essa situação vexatória, porque vamos e viemos, né? É uma intromissão, sim, dos Estados Unidos no nosso país, mas é uma intromissão que, lamentavelmente, tinha que ser feita, né? Porque nós perdemos o respeito perante o mundo todo. Vilmar, eu compreendo, eu entendo o que tu quer dizer com intromissão. Só que eu não vejo assim, sabe por quê? Porque nós temos acordos internacionais com a OEA, onde os Estados Unidos fazem parte, que permitem os países líderes, os países signatários, como os americanos, que são os mais poderosos, cobrar dos países como o Brasil a ingerência sobre aquelas regras, o não cumprimento daquelas regras que foram estabelecidas e cujos os parâmetros, cujos conceitos o Brasil é signatário. Então, o Brasil está infringindo uma norma legal de instituições que o Brasil, ninguém cooptou o Brasil para assinar, não. O Brasil, de livre e espontânea vontade, assinou, foi signatário, então tem que cumprir. Quem não cumpre tem que ser cobrado. E o Brasil está sendo cobrado, e não na intromissão nisso. Muito bem, vamos falar do Sicredi. Está banco nisso, né? O Sicredi está sempre pertinho de você, dando um apoio extraordinário, um apoio singular. Conta a pessoa jurídica na Sicredi, Origens RS, é vantagem de verdade. Pix gratuito e ilimitado, máquina de cartões e uma solução completa para o seu fluxo de caixa. Tudo com atendimento próximo, feito para você. Esse é um atendimento sempre de um executivo, de um profissional, muito próximo de você para auxiliá-lo, dirimir dúvidas. Sicredi é ter com quem contar. Olha o VT do Sicredi. Esse é o negócio da Bruna. E o negócio do Sicredi é facilitar a gestão do fluxo de caixa do Rafael, do Caio e da Bruna. Cuidar do seu negócio, esse é o negócio do Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Top. Vamos adiante, então. Aliás, quem manda na diplomacia do país chama-se Celso Amorim, que não é... Tá louco. Que não ocupa a posição, mas tem o respaldo do presidente, né? Quer dizer, o verdadeiro chanceler é uma marionete, porque quem dá as cartas é Celso Amorim. Muito bem. Di Paolo, minha gente, galeto para ninguém deixar de saborear. É o melhor galeto do planeta. Esse galeto do Paulo Jeremias, Grupo Di Paolo. Visite a rede Di Paolo de Galetos em unidades com sequência em Porto Alegre e também em Gramado. Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Recanto, Maias, Foz do Iguaçu, São Paulo, Brasília. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? Ora, Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal. É bom demais, delicioso demais, com vinhozinho,
com uma cerveja, com chopp, com refri, com água mineral, tudo vai muito bem. As sobremesas são maravilhosas também. Preparados com amor, temperos frescos, seguindo as receitas da nona, esses pratos são saborosos e estabelecem uma volta às origens, tá? Com esse toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove estas maravilhas de sequência ou expresso de Paolo em todas as lojas do Grupo Di Paolo de Galetos, especialmente aqui em Porto Alegre, no Boulevard Laçador, onde tem a sequência e o expresso Di Paolo. Ali você encontra a opção maravilhosa para a melhor refeição. Muito bem, estamos aí nos projetando para o final do programa, temos aí mais 4, 5 minutos, acho. Vamos lá, Gobinassi. Aquela notícia que eu falei antes, agora peguei aqui na Folha de São Paulo. Governo Lula retira Brasil de aliança em memória do Holocausto. Decisão foi anunciada após a entrada brasileira no processo que acusa Israel de genocídio. Então, é aquilo que eu faltei antes, né? Nós estamos saindo do lado, vamos dizer assim, do bem para ir para o lado o eixo do mal. É perigoso, não é demais. É isso. Acho que essa decisão extrapola, eu acho, inclusive, a capacidade da caneta do presidente, seja ele, esse atual. Isso aí tem que passar pelo Congresso Nacional. Exatamente. Né? É uma coisa absurda que sequer o Congresso estaria disposto a analisar isso aí. Exatamente. Eu acho que isso aí não... Também acho que extrapola. Isso aí não pode ser decisão de uma pessoa só, que esteja no né? mais alto posto, não pode. Agora nós temos que ficar nós estamos há 80 anos apenas do Holocausto. Gilmar, mas o que nos pode animar e dar digamos assim, uma luz, um facho de luz, pelo menos, é o fato, em primeiro lugar, que o Trump se elegeu. Imagina se tivesse sido o Obama, o Biden. Mas se o Biden tivesse lá, nós já era um comunismo aqui implantado. Não tinha como nós... Não. A nossa sorte foi o Milley e o Trump. Sim, né? Mas o Trump, principalmente, o Milley... Não, o Trump, sem dúvida, disparado. Então, se não é o Trump, hoje nós estamos ferrados. Nós temos um vizinho aqui de direita, pé no chão. E outra coisa, assim, para concluir minha participação, José Silva, é o seguinte, olha aqui, ó. O ministro que foi defenestrado pelo Magnitsky não pode ficar só nele. Eu acho que todos os ministros têm e vão ser alcançados com isso. E aí, para arrematar, como é que tu vai ter uma Suprema Corte que não pode usar telefone, WhatsApp, não pode ter comunicação com ninguém, e estar completamente isolado? É uma coisa impossível. Tem que acabar com a Suprema Corte. Um país que odeia o Judiciário Nacional, especialmente as maiores instâncias do país, é lamentável, é no mínimo triste, né? Porque perdeu completamente a credibilidade. A própria máquina jurista, os operadores do direito no país, estão apavorados e num constrangimento, porque eles não têm mais voz ativa, não têm absolutamente nada, seus direitos estão totalmente guardados debaixo de um tapete. Não tem. Chegou lá no Supremo Tribunal Federal, tu não tem mais a quem recorrer, e aí tu fica algemado, né? Absolutamente. É uma mordaça na atividade jurídica o que está acontecendo no Brasil, lamentavelmente, com raras ou raríssimas exceções. Muito bem, temos aí o tempo, então. 2 minutos para o fechamento. Fala lá, o Silvio, fala lá, a Gobinassi. Mas eu acho que nós temos que ter esperança, né? Porque o Brasil passou por tantos momentos, talvez nenhum tão delicado quanto esse, porque esse envolve questões com as instituições, institucional. Nós estamos numa crise institucional e isso não é fácil de sair. Gobinassi. Nessa linha, não é? Nós temos que cada vez mais, e aí compete a nós, não compete a ninguém mais, a nós, cidadãos, em fortalecer a democracia pelo voto. E pelo voto que seja um voto realmente consciente no ano que vem. Tudo bem. Gente, como acontece há 22 anos, quase 23, nosso programa Atividade no Ar, vamos encerrando mais uma edição e amanhã, 20 horas, programa Atividade no Ar, uma boa noite e até lá.